Olá, tudo bem? Vamos meditar um pouco hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse algo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda eu que vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, Jesus vem falar a respeito de que Jesus caminha sobre as águas e Pedro vai com ele. Pedro, ele interpela Jesus, ele fala: se tu és verdadeiramente Jesus, que eu vá até ti, que você me chame para que eu vá. E Jesus chama. Jesus fala: vem. E ele vai. Só que o medo. Quando Pedro estava caminhando, enquanto ele caminhava e olhava para Jesus, ele em nenhum momento afundou. Mas a partir do momento em que Pedro começou a olhar para baixo, olhar para aquelas águas profundas, ele começou a atemorizar, começou a ter medo. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Os olhos dele que estavam fixos em Jesus se desviou por alguma coisa tirou o foco de Pedro. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente está caminhando com Cristo, nós estamos numa escolha fervorosa por Deus, uma escolha que de verdade irá nos ajudar no caminho com Ele, e nós desviamos, nós tiramos o nosso olhar do foco, nós tiramos o nosso olhar de Jesus. E ao tirar o nosso olhar de Jesus é quando a gente peca, a gente começa com fofoca, com mentira, com intrigas. É só a gente tirar o foco de Cristo que a nossa vida começa a desandar, nós começamos a afundar. Mas Pedro ele teve a humildade e falou: Senhor, socorre-me, salva-me. E Jesus foi lá e salvou Pedro, pegou ele pela mão. Só que Jesus não apenas pegou ele pela mão, ele questionou ele. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, se nós cairmos, nós tenhamos a nossa humildade de nos levantar, de falar: Jesus, dai-me a tua mão. Mas também que no nosso coração nós tenhamos a certeza que Cristo está conosco, que nós nunca esqueçamos disso. Porque Pedro esqueceu que Jesus estava do lado dele naquele momento. Por isso que Jesus o interpela: por que duvidaste? Por que duvidaste? Porque ele esqueceu que o caminho que ele estava fazendo era para o encontro de Jesus. O caminho que ele estava fazendo era para o encontro com Cristo, com o Salvador. Mas o medo tomou conta dele e acabou fazendo com que ele começasse a afundar.
Então, que no dia de hoje nós possamos pedir a graça ao Espírito Santo, pedir a graça a Jesus, de nós não tirarmos o nosso olhar do nosso foco, que é Cristo. Que nós não tiremos. E que se tiver algo que esteja tirando a gente do foco, que isso possa se afastar de nós, que possa cair por terra, em nome de Jesus, no dia de hoje possa cair por terra. E que nós também, se nós não sabemos o que está nos tirando do foco de Jesus, que nós possamos parar e junto com Jesus e pedir para Ele a graça, a luz de nós sabermos aquilo que está nos tirando do caminho dele. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!